Ele fugiu dos russos por 3 anos e caminhou 14 quilômetros na nave. O filme é basicamente assim. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, um soldado alemão é preso pelos russos em um quartel na Sibéria, sendo obrigado a realizar trabalhos forçados. Após uma fuga, o prisioneiro passa anos caminhando na neve, tentando sobreviver ao frio e à fome. Quer saber como termina? Então vem comigo, porque a pipoca aqui já tá quentinha e eu tô prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. Estamos na Baviera, Alemanha, em agosto de 1944. Somos apresentados a Clemens Forel, um soldado alemão da Wehrmacht, e se preparando para embarcar em seu trem. Antes de partir, sua esposa Catherine vem se despedir. A mulher ainda revela que está grávida, enchendo Clemens de alegria. Os dois se abraçam de felicidade e Forel também se despede da sua filha Lisa. O pai promete a ela que voltará a tempo para o Natal. E a cena corta para 13 de julho de 1945, com Clemens sendo acusado de crimes de guerra pelos soviéticos. Ele é considerado culpado por crimes contra guerrilheiros e, em 1945, é sentenciado a 25 anos de trabalhos forçados em algum lugar na região siberiana da União Soviética. Forel viaja em um trem superlotado e extremamente frio, sentado no chão encostado na parede do vagão enquanto se abraça para se aquecer. Seu sono é interrompido quando ele é acordado por um homem que lhe diz que é sua vez. Com esforço, Clemens se desencosta da parede, congelada pelo frio, e se dirige até uma pequena fogueira, fazendo o possível para reacendê-la. O homem acaba percebendo que um dos passageiros acabou perdendo a vida pelo frio. Enquanto isso, em casa, uma carta é entregue à filha de Clemens por um carteiro bem animado. Lisa pega a carta com empolgação e corre para mostrar para sua mãe Catherine. Ela entra na igreja e entrega para a mulher, que parece estar bem ansiosa. Rapidamente ela abre a carta e começa a ler, enquanto Lisa observa em silêncio. De repente, o padre se aproxima, curioso para saber se são informações do marido da moça. Catherine responde de uma forma desanimada que é uma carta da Cruz Vermelha, dizendo que eles não têm notícias de Clemens. Ela fica visivelmente abalada. O bebê começa a chorar. Note que é essa mesma criança que ela carregava no ventre quando se despediu de Clemens. A mãe se apressa para consolar a criança, enquanto Lisa, em um gesto de devoção, começa a orar pelo pai. De volta aos trilhos, o trem continua sua jornada. Clemens conversa com um homem chamado Tenhorn, um cartógrafo de guerra, conhecido por ter bastante conhecimento sobre mapas. Clemens pergunta a localização do cabo Desnev. Tenhorn usa o dedo para desenhar um mapa improvisado na parede do vagão, indicando aproximadamente onde fica o local, e ainda diz que fica bem longe dali. Um dos passageiros diz que é impossível escapar, pois a fome e o frio os consumirão antes mesmo de alcançarem o seu destino. Vários homens começam uma discussão, gerando uma briga muito feia, mas antes que a situação piorasse, o trem para. Eles desembarcam em uma estação meio sombria, onde homens armados estão nas torres de guarda e soldados com cães patrulham o local. Os corpos dos falecidos são retirados dos vagões e colocados em um caminhão. Clemens se junta a uma fila, onde o homem recebe 4 pedaços de madeira. Em sua vez de pegar sua parte, ele acaba se distraindo com lembranças da despedida da sua família, pensando na criança que ainda não teve a oportunidade de conhecer. Clemens pega mais do que 4 peças de madeiras permitidas e acaba sendo chutado por um dos guardas. Quando os prisioneiros achavam que já estavam no fundo do poço, a situação piora ainda mais. Ao retornarem ao trem, são alimentados com restos de comidas, que devoram rapidamente. Clemens pega sua parte da comida e esconde em um bolso. Os homens eram tão maltratados que mal recebiam um pouco de água. Um deles acaba bebendo a própria urina para sobreviver. Que nojo! Outros tentam raspar o gelo das paredes para saciar a fome. O frio, a fome, a sede tomam conta do lugar e os prisioneiros têm certeza de que morrerão de alguma forma. Um dos prisioneiros, bem pessimista, apavora todos com uma situação. E antes de adormecer, Clemens segura uma pequena foto da sua esposa e filha. Ao acordar, já é dia e ele percebe que os guardas estão se reunindo do lado de fora, prontos para levá-los até o quartel. Quando as portas do trem se abrem, os prisioneiros se lançam ao chão famintos, devorando a neve. Os guardas lutam para manter o controle da situação. Eventualmente, os prisioneiros deixam a estação, formando uma fila longa e triste.
enfrentando o frio impiedoso. Muitos caem de exaustão e acabam perdendo a vida para a neve. Enquanto atravessam um lago congelado, um homem escorrega e um dos guardas dispara contra ele, causando pânico em um dos cavalos, que empina descontroladamente no gelo. Infelizmente, o homem não pode ser resgatado e afunda nas águas geladas do lago. É uma cena trágica, o seu amigo cai em lágrimas. E se você acha que esses prisioneiros já sofreram bastante, algo terrível ainda está para acontecer. Eu não acredito no que eu ouvi. Após percorrerem vários quilômetros, finalmente chegam ao quartel, onde são enfileirados e colocados em um tipo de prova de resistência. Clemens percebe que o som distante de navios e deduz que deve haver um porto nas proximidades. Exausto, um homem na fila cai no chão e é cruelmente abatido por um dos guardas. O tenente Kamenev, responsável pelo quartel, observa tudo com muita atenção. Ele comenta que apenas os mais fortes e capazes sobreviverão. O médico, Dr. Stauffer, diz que ele vai ser desnecessário no quartel, já que o tenente deixa os doentes morrer, mas Kanev insiste que precisará dele para emitir atestados de óbito, deixando claro o trágico destino que muitos prisioneiros vão enfrentar. De noite, os prisioneiros continuam sendo revistados. Um jovem ao lado de Clemens sussurra alguma coisa para o homem. O tenente Kamenev percebe o sussurro e manda os guardas até eles, exigindo saber o que estão escondendo. O jovem revela uma carta de sua mãe para Kamenev, que ordene que ele tire a roupa. O tenente ainda rasga a carta e a joga fora. Arrombado, filha da... Clemens, comovido, em forma de protesto, começa a desabotoar o seu casaco e oferece ao camarada para que ele não sinta tanto frio. Kamenev impede a ação do homem, enquanto os prisioneiros são ordenados a se afastarem. O jovem fica parado ali, imóvel e congelando. Os demais marcham até uma mina. O cartógrafo Dan Horn cai no chão, não aguentando mais caminhar. Clemens o ajuda a se levantar e o carrega. Dentro da mina, os prisioneiros são obrigados a se despir, colocando suas roupas em uma grande pilha. Todos os homens são lavados e depilados pelos guardas. Clemens encontra o seu casaco com a foto desbotada de sua família escondida dentro dele. Em seguida, os prisioneiros são forçados a trabalhar na mina. O trabalho é sujo, escuro e extremamente exaustivo, tendo que passar dias debaixo da terra, quebrando e carregando carvão. Enquanto isso, em casa, a esposa de Clemens tenta desesperadamente encontrar qualquer rastro do marido, mas não acha nada. Ela é informada de que novas negociações com os russos estão prestes a acontecer e eles podem saber do paradeiro de Clemens. A esposa continua ansiosa, sem saber se o marido está vivo ou falecido. Chegamos no verão de 1949. Aqui algo muito interessante acontece, que vai ser muito importante mais pra frente. Dan Horn perde a vida tragicamente quando as pedras caem sobre ele. Clemens, desesperado, tenta ajudá-lo, mas chega tarde demais. Clemens é levado diante a Kamenev, que o obriga a consertar uma máquina. Enquanto trabalha nisso, ele se comunica com outro homem russo. Kamenev se aproxima intrigado e pergunta se ele realmente fala russo. Clemens responde que sabe algumas palavras apenas. Ele continua trabalhando sozinho na máquina até de noite. Percebendo que não havia ninguém observando, Clemens tenta escapar, saltando de uma das carroças que transportavam carvão e fugindo pelos trilhos. Infelizmente, sua tentativa de fuga fracassa quando é descoberto por um dos guardas. Como castigo, é trancado em um poço por alguns dias. Kamenev verifica se Clemens ainda está vivo e o alerta que, mesmo se ele conseguisse escapar, seria enviado de volta. Para piorar a situação do prisioneiro, o tenente garante que, quando Clemens for retirado daquele buraco, jamais sairá daquele campo de trabalho forçado. Quando Forwell volta para a mina, os outros prisioneiros formam um corredor e Clemens é brutalmente espancado por eles. Depois de apanhar bastante, um amigo tenta defendê-lo. E é a partir daqui que tudo muda na vida de Forwell. Mesmo levando vários golpes, ele sobrevive aos ferimentos graves que sofreu. O Dr. Stauffer se aproxima para examiná-lo e avisa que os outros prisioneiros estão famintos, pois não tiveram comida nos últimos 5 dias devido à tentativa de fuga de Clemens. Kamenev interrompe a consulta do médico e ordena que o prisioneiro seja levado para a enfermaria. Com febre alta, Clemens implora ao médico por ajuda, pedindo ao Dr. Stauffer que o envie uma carta para sua esposa. No entanto, o médico responde de uma forma desanimadora, dizendo que qualquer carta enviada nunca será entregue.
O médico fala com o prisioneiro sobre fugir, mas também alerta sobre os riscos que enfrentará, tornando isso uma coisa quase impossível. Clemens é mandado de volta ao trabalho, mesmo ainda sofrendo com a febre. Antes de partir, o médico pede que o prisioneiro o visite mais tarde durante a noite. Enquanto isso, em sua casa na Alemanha, Lisa ainda sente saudades do pai e escreve uma carta para ele, mesmo não sabendo da sua real localização ou se pelo menos ele está vivo. Já de noite, Clemens se encontra com o médico. E aqui é revelado uma coisa muito interessante sobre o cartógrafo Dan Horn que faleceu dentro da mina. O médico diz que Dan Horn desenhou um mapa que poderia ajudar em uma fuga. Apesar do local ser cercado por rios gigantes, durante o inverno eles congelam, possibilitando a passagem. Antes do médico ter a chance de entrar em detalhes, Kamenev interrompe e entra na sala. Clemens se esconde. Olha, mas antes de continuar o vídeo, se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, né? Então já deixa o seu like e certifica que você está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. O tenente entra na sala e amigavelmente oferece um gole de sua bebida para o médico. Depois ele fala que está tarde e que o Dr. Stauffer pode descansar. Logo em seguida, o tenente sai do consultório. Sem tempo para explicar tudo, Stauffer entrega algumas de suas roupas e botas a Clemens e diz que essa é a única chance de escapar. Ele fala que se o prisioneiro voltar para as minas, nunca mais conseguirá sair, e revela também o esconderijo de alguns suprimentos. O médico confessa que ele próprio tinha intenção de fugir, mas o câncer o impediu e pede a Clemens que vá em seu lugar. Antes que o prisioneiro fosse, Stauffer pede um último favor a Clemens: encontrar a sua esposa e revelar onde ele está. Clemens promete cumprir com a promessa e também essa missão, que é de fugir naquela mesma noite. Ele pega os suprimentos escondidos e finalmente escapa do lugar. No outro dia, o tenente Kamenev percebe o desaparecimento de Clemens. Sumiu! Quando vai confrontar o médico, ele vê que ele já se encontra sem vida, tendo injetado veneno em si mesmo. Já estando bem longe do quartel, o prisioneiro é visto por guardas que perseguem um homem pela neve. Enquanto corria, Clemens acaba tropeçando e, quando achava que seria pego, logo percebe que havia sido alvo de uma miragem e toda a perseguição não passava da sua imaginação traumatizada. No quartel, os demais prisioneiros são punidos pela fuga de Clemens. Um deles diz que nunca mais espancará um companheiro de prisão novamente, porém é imediatamente executado com uma bala na cabeça. Naquela noite, um dos guardas enviados para procurar Clemens Forel retorna e relata que não encontrou. O homem informa que a busca já dura 5 dias e que é provável que o fugitivo já tenha falecido. No entanto, Kamenev não está satisfeito e ordena que voltem a procurar. Alguns dias depois, o tenente acaba recebendo a visita de um superior que diz que ele perdeu o controle do quartel. Enquanto isso, Clemens está perdido e andando em círculos, faminto e sem comida. Ele se depara com uma foca. Ele toma a difícil decisão de abatê-la para saciar sua fome. Infelizmente, durante a perseguição ao animal, o fugitivo acaba machucando a sua perna. Seguindo sua jornada solitária, ele caminha durante dias até finalmente encontrar uma árvore. Em um momento de pura alegria, ele se aproxima e abraça como se fosse um velho amigo. 2 meses se passam após a sua fuga. Enquanto descansava à beira de uma fogueira, Clemens é acordado por 2 homens, Anastas e Semyon. Gentilmente, os 2 oferecem ajuda. No entanto, tomado pelo medo e pela desconfiança, Clemens recusa educadamente a oferta, pedindo que sigam seu caminho. Logo em seguida, uma violenta tempestade atinge a região, deixando Forel preso embaixo de uma árvore caída. Para sua surpresa, os mesmos homens retornam e o encontram, e desta vez ele decide aceitar a ajuda generosa que é oferecida de segui-los. Chega a primavera de 1950 e Clemens, junto de seus novos amigos, continuam sua longa caminhada. Mas é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Você tá falando sério? E enquanto navegavam em uma jangada sobre as correntezas ferozes de um rio, Semyon acaba caindo e Clemens vai o salvar. Anastas ignora os 2 homens em perigo e continua a navegar tranquilamente. Depois de conseguirem escapar da correnteza, Clemens e Semyon vão até o acampamento onde Anastas estava. Semyon executa o amigo por ele ter o deixado. Os 2 homens continuam sua jornada, mas no meio do caminho Semyon começa a desconfiar de Clemens, empurrando Forel de um barranco. O fugitivo rola pela neve e acaba desmaiando. O homem acorda com o ataque de uma matilha de lobos. Ele corre e sobe uma árvore.
mas os lobos conseguem alcançar e puxam sua perna. A árvore começa a cair com o peso de Clemens, mas antes que atingisse o chão e virasse comida de lobo, os animais são abatidos a tiros, e o fugitivo desmaia novamente, sem saber o que tinha acontecido. Forel havia sido alvo por 2 nômades que levam ele até um acampamento. Chegando lá, ele conhece uma jovem chamada Irina, que imediatamente se encanta por ele. Apesar dessa conexão especial, Clemens logo tem que deixar o acampamento, pois descobre que os soviéticos ainda estão procurando ele. Antes de partir, os humildes nômades presenteiam Clemens com um cachorro, que o acompanhará em sua longa jornada. Irina leva o homem de trenó para bem longe. Claramente apaixonados, os dois dão um último beijo e se despedem. Com um novo companheiro ao seu lado, Forel segue em frente em sua longa caminhada. No verão de 1951, Clemens está explorando a floresta, desfrutando da natureza ao seu redor. Seu fiel cachorro percebe algo incomum e corre em direção à colina, começando a latir sem parar. Clemens, preocupado com a segurança do seu companheiro, vai até ele e acaba vendo o cachorro latindo para um trabalhador de serralheria. Depois de pegar o animal de volta, o fugitivo tenta e volta a seguir o seu caminho, mas é impedido pelo trabalhador que o leva até o seu superior. Clemens se identifica com um nome falso e diz que acaba de se tornar um homem livre. Após cumprir pena em uma prisão, surpreendentemente o superior oferece Clemens a oportunidade de embarcar em um trem. Embora esteja desconfiado, Forel decide aceitar a oferta, esperando que seja uma oportunidade para finalmente voltar para casa. No entanto, sua esperança logo se transforma em medo quando ele percebe que caiu em uma armadilha. Ao chegar na área de desembarque, ele está prestes a ser recebido por Kamenev e seus homens que o aguardam na estação. Antes que fosse visto, ele foge do trem, mas é encontrado pelo tenente. O cachorro ataca Kamenev, mas o homem logo consegue escapar, atirando no animalzinho. Clemens percebe a ameaça iminente e foge, correndo pela floresta, enquanto é perseguido pelos soldados. O homem passa por uma ponte e se joga em cima de um trem em movimento. Por um golpe de sorte, ele consegue escapar, deixando seus perseguidores para trás, mas sente a perda do seu fiel amigo. Estamos em 1952. Clemens chega na Ásia Central. Ele passa por uma feira bem movimentada, onde atrai olhares de diversas pessoas. Faminto e sem dinheiro, o homem apenas pode observar os alimentos vendidos. Enquanto caminha, um garoto gentilmente dá um pedaço de pão, e Clemens se esconde para comer. Mais tarde, o fugitivo vai até uma igreja para rezar. Vendo a triste situação de Forel, um padre judeu polonês oferece um lugar para ele ficar. Sentados juntos, eles compartilham uma xícara de chá e conversam sobre a guerra. O padre ajuda Clemens a obter um passaporte, mesmo sabendo que ele é alemão. Com o passaporte em mãos, o fugitivo pega um caminhão que o levará até a fronteira. Enquanto isso, Kamenev encontra e questiona o judeu que salvou Clemens. O padre acaba sofrendo um infarto, mas antes de dar o seu último suspiro, admite o que fez, afirmando que faria tudo de novo. E a partir de agora as coisas começam a ficar bem tensas. Clemens, impedido de prosseguir em sua jornada devido a um deslizamento de terra na estrada, segue caminhando. Ele caminha à alfândega e, após um momento de tensão durante a verificação do passaporte, recebe permissão para atravessar a fronteira com o Irã. No entanto, ao cruzar a ponte, ele se depara com ninguém menos do que Kamenev. O tenente encara Clemens por um longo período, porém ele não pode fazer mais nada com o fugitivo e o deixa passar. Mas antes, ele diz que ele venceu essa batalha. Clemens é imediatamente preso e jogado numa prisão federal em Teherã, sob suspeita de ser um espião soviético. Mas logo acontece algo bem inesperado. Seu tio, que ele não via desde 1937, é trazido de Ankara, na Turquia, para identificá-lo. Clemens reconhece o tio imediatamente, mas o homem não o reconhece. Determinado a provar a sua verdadeira identidade, o tio mostra um álbum de fotos a Clemens, que folheia as páginas e mostra que conhece todos os acontecimentos da imagem. Em meio às lágrimas, os dois finalmente se abraçam e Clemens é libertado. Finalmente ele retorna à sua casa na Alemanha Ocidental, durante a época de Natal. Forel observa sua família através da janela e logo todos saem de casa para irem à igreja. E Clemens os acompanha de perto. De repente, sua filha o avista caminhando e corre em sua direção para abraçá-lo. Sua esposa faz a mesma coisa. Os três derramam lágrimas de alegria e se emocionam bastante por finalmente se reencontrarem. E é assim que esse filme termina.
Eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então, se você assistiu tudo é porque gostou, né? Assista esse vídeo que eu postei esses dias, onde o garoto mais zoado da escola se torna uma lenda no futebol. Eu te vejo lá.